Olá, eu sou o Dr. Eduardo Takeyama, médico homeopata. Hoje eu vou dar sequência ao MAFEI, área dos alunos. Falar sobre o capítulo de hereditariedade, através de analogia sempre, para ser mais didático. Então, dá para comparar a hereditariedade, vou fazer duas analogias, na verdade. E a primeira vou comparar a uma cozinha. Então, a célula humana, né? Na verdade, qualquer célula, ela tem um núcleo e tem um citoplasma. No núcleo tem um material genético que seria como se fosse, no caso de uma cozinha, seria como se fossem os livros de receitas. Então, no núcleo de cada célula nossa, já está escrito todas as receitas, né? A cor do cabelo, a cor do olho, tipo de pelos, né, os locais, a cor da pele, e isso tanto entre aspas, para o bem como para o mal. Então, as nossas predisposições patológicas, né, também já estão descritas nesses livros, né, de receitas. E aí existe, entre aspas, um cozinheiro, que ele, entre aspas, de novo, vai até o núcleo, né, lê essas receitas, pegam a matéria-prima que está fora da célula, né? Esse material vem para dentro da célula, que seria a cozinha, e esse cozinheiro, entre aspas, né, ele acaba lendo o DNA, ele consegue montar aí as proteínas, enfim, as substâncias, né? Cada célula do nosso organismo tem uma função específica, então seriam cozinhas diferentes, né? Ao mesmo tempo, tem um fator aí que é importante, que é chamado de ambiente higiênico. Então, vamos supor assim, dentro desse pool, né, desse grupo de livros de receita, existem algumas receitas, vamos dizer assim, que o cozinheiro já está mais acostumado a fazer ou não. Então, um livro acaba influenciando um pouquinho o outro. Então, o ambiente higiênico, um gene acaba influenciando a expressão do outro gene. Talvez fique mais fácil nessa outra analogia que eu vou fazer, que vai ser um pouquinho mais rápido. Então, se a gente pensar no computador, quem entende um pouco, né, de computação, tem a memória ROM, que é o antigo disco rígido, e tem a memória RAM, que é a memória utilizada pelo computador para abrir os programas, né? Os programas, eles ficam armazenados na memória ROM, e o computador, o processador, acaba trazendo para a memória RAM para conseguir abrir, né, os programas para rodar. Então, a memória ROM seria o núcleo da célula, onde tem os programas, né? E aí os programas do mesmo jeito, no livro de receitas tem a cor do cabelo, a cor do olho, etc. E na memória ROM também estariam todas essas informações. E aí traria para o citoplasma, aí, que seria a memória RAM. Nesse exemplo do computador, alguns programas fazem parte do sistema operacional. Então, eles vão ter que rodar para a máquina funcionar, né? Então, o nosso sistema autônomo, ele acaba funcionando, ele tem que funcionar para a gente estar vivo, né? E algumas outras coisas dependem de comandos externos. Então, muitas vezes, quando a gente fica doente, né, as moléstias, elas dependem, na sua grande maioria, elas vão depender de um comando externo, né, para fazer rodar um programa aí que tem a ver com uma doença, uma moléstia, tá? São conceitos diferentes, doença e moléstia, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. A gente já falou um pouquinho, né, no capítulo de nosologia geral. Então, da mesma maneira que eu estava falando ali que um gene, ele acaba influenciando a expressão de outro, né, para mais ou para menos,
no computador acho que fica mais fácil até de explicar. Tem alguns programas que você instala, eles entram em conflito uns com os outros, né? Isso prejudica o funcionamento aí do sistema operacional, às vezes. Então, o ambiente higiênico, ele faz isso, né? Então, muitas vezes a expressão de um gene, ele favorece ou ele inibe a expressão do outro gene. Então, quando a gente observa, para que serve isso na prática? Quando a gente observa um tipo de patologia no paciente, a gente, a possibilidade de ter da pessoa fazer uma outra moléstia, né, que tem a ver com essa relação entre esses genes, é maior, né? Então, a gente já meio que consegue fazer uma espécie de prognóstico, conhecer melhor o terreno do paciente. Não vou usar termos técnicos, porque não é a intenção aqui, mas eu espero que tenha ficado claro aí para vocês um pouco sobre hereditariedade genética. É isso aí. Até, tchau, tchau.